Olá, boa noite. Está no ar o Jornal Terra Viva desta terça-feira, 29 de dezembro, com as principais notícias do agronegócio no Brasil e no mundo. Confira os destaques desta edição. Aumento do preço da gasolina, clima e câmbio favoráveis impulsionam o setor sucroenergético, que fecha o ano em recuperação. Governo anuncia aumento do salário mínimo, que vai para R$ 880 a partir de 1º de janeiro. Consórcio Antiferrugem alerta para o grande número de focos da ferrugem asiática na soja em estados do sul, centro-oeste e sudeste do país. Com a desvalorização cambial em 2015, a carne brasileira ficou mais competitiva no mercado internacional, o que impulsionou as exportações. E ainda custo de produção da pecuária leiteira registra a sexta alta consecutiva em dezembro. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. 2015 foi um ano de recuperação para o setor sucroenergético, mas poderia ter sido ainda melhor não fosse a crise econômica, que impôs limites ao setor que já vinha em um longo período de baixas. Os fatores que vêm colaborando para a retomada da competitividade do açúcar e do etanol são o clima favorável no Centro-Sul, o câmbio desvalorizado e a correção do preço da gasolina. Uma combinação de fatores permitiu ao setor sucroenergético recuperar o fôlego em 2015. Os preços da gasolina, que estiveram congelados entre 2008 e 2014, deixando o etanol pouco competitivo, foram reajustados. Além disso, vários estados deram incentivo fiscal para o biocombustível. A mudança do tributo do ICMS no estado de Minas, no estado do Paraná, na Bahia, em vários estados, criando um diferencial muito significativo entre a gasolina e o etanol, fez com que houvesse uma expansão muito forte na questão da demanda. Minas Gerais, que vendia 60 milhões de litros de etanol por mês, no mês de outubro passou a vender 200 milhões de litros de etanol. Sem dúvida alguma, o aumento da mistura de 25% para 27,5% também foi outro fato preponderante, onde o setor ofereceu mais cana para a produção de etanol e tirando cana do mercado de açúcar, fazendo com que haja um equilíbrio mais rápido no mercado de açúcar, no mercado mundial. Para as safras de cana-de-açúcar das temporadas 2015 e 2016 e 2016-2017, a previsão é do aumento da produtividade com a volta das chuvas depois de vários verões secos nos anos anteriores. O contraponto é a redução no nível de ATR, açúcar total recuperável. É uma safra que se caracteriza por um aumento expressivo da produtividade agrícola. O ano passado a produtividade agrícola ficou na faixa de 70 toneladas por hectare. Esse ano deve ter um incremento aí de 12%. Evidentemente que também é uma safra cara por ter muitos dias parado, porque a colheita não se dá com o tempo de chuva que nós estamos tendo nesse período. A mudança na política cambial que desvalorizou o real frente ao dólar impulsionou as vendas externas de açúcar. E, ao que tudo indica, a moeda americana deve continuar subindo. Para a presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a recuperação do setor será lenta. De fato, a gente vem de um estoque aí de problemas de 5 anos, com preços controlados da gasolina, subsídio à gasolina. É muito difícil você competir com subsídio, né? Então, foram anos muito difíceis que levaram um endividamento muito alto. Algumas das usinas com endividamentos em dólar, que sofreram reveses importantes no perfil da sua dívida com a mudança do câmbio. Então, claro que a crise do setor não está solucionada e para que a gente retome um ciclo virtuoso aí de investimento que é necessário para cumprir as metas que o país colocou lá na COP, a gente vai precisar ter confiança nas regras do jogo. O Ministério de Minas e Energia aprovou o plano decenal de expansão que prevê investimentos de 1 trilhão e 400 bilhões de reais nos próximos anos em infraestrutura energética. O Ministério prevê que a oferta de energia deve crescer quase 3% ao ano e que as fontes renováveis de energia poderão chegar a 45% da matriz energética em 2024. Hoje elas representam 40%.
E o salário mínimo vai aumentar de R$ 788 para R$ 880 a partir de 1º de janeiro de 2016. O reajuste de 11,6% foi assinado nesta terça-feira pela presidente Dilma Rousseff. Em Brasília, o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rossetto, disse que o reajuste faz parte de uma política de valorização iniciada em 2003. Esse aumento terá impacto direto sobre cerca de 48 milhões de trabalhadores e aposentados que atualmente recebem o piso nacional. Segundo o ministro, o valor mudou por conta das correções baseadas no crescimento do PIB e da inflação. Esta posição dá continuidade a uma política de valorização do salário mínimo iniciada em 2003, que durante esses últimos anos foi responsável por um aumento real de 76% do salário mínimo do nosso país. Esta política tem continuidade assegurada a partir de iniciativa da presidenta Dilma Rousseff neste ano, quando encaminhou medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional, que assegura a continuidade desta política de valorização do salário mínimo até o ano de 2019. Esta atualização do salário mínimo leva em consideração o crescimento do PIB de 14, 0,1, e leva em consideração as últimas estimativas do INPC de dezembro, de 11,57. Portanto, são esses dois indicadores que compõem o salário mínimo de R$ 880 a partir de 1º de janeiro. E na medida em que atualizamos e preservamos o poder de compra, nós estamos assegurando qualidade de vida, poder de compra, e estamos atualizando investimentos, dinamismo nas economias regionais, nas economias locais, o que é muito importante. E estamos atualizando, evidentemente, todos os pisos previdenciários a partir do salário mínimo. E as contas do governo registraram o pior resultado em 19 anos. Em novembro foi registrado um déficit primário, ou seja, o valor gasto pelo governo além de sua arrecadação, de 21,270 bilhões de reais, o maior rombo mensal já registrado pelo Tesouro Nacional desde o início da série histórica em 1997. Já nos 11 primeiros meses deste ano, as contas do governo tiveram um rombo de 54,330 bilhões de reais, o equivalente a 1% do PIB. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, o resultado foi influenciado pela queda da receita. De janeiro a novembro, a arrecadação federal recuou 5,76%. E no mercado financeiro, o dólar voltou a subir nesta terça-feira. A moeda norte-americana fechou o dia com alta de 0,44%, cotada a R$ 3,87. Já a Bovespa registrou queda de 0,25%. Fechou o pregão aos 43.653 pontos. E no quadro Perspectiva Rural de hoje, o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Marcos Montes, fala com o repórter Ricardo Mignoni sobre a greve dos caminhoneiros em 2015. Acompanhe. Bom, estamos de volta com mais uma entrevista do Perspectiva Rural com o deputado Marcos Montes, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E o tema hoje é greve dos caminhoneiros. Deputado, tivemos 2 greves de caminhoneiros este ano. Como que isso prejudicou o agronegócio brasileiro? Quais os prejuízos? Nessa última especificamente, quando foi discutida uma movimentação mais leve, mais branda, mas o governo entrou realmente pesado, editando a medida provisória 399. Nós estivemos com o ministro Jacques Wagner demonstrando a nossa insatisfação que essas medidas dessa medida provisória de multas exorbitantes aos caminhoneiros por impedir a questão democrática, constitucional de ir e vir, seja pelo menos estendida a todos aqueles que fazem essa obstrução. E dou alguns exemplos. O próprio movimento Sem Terra, o MST, que é um movimento ilegal, ele usa desse artifício sem sofrer sanção alguma. Já deveria sofrer as sanções por ser um movimento ilegal. E mesmo fazendo essas obstruções e fazendo esses movimentos, não há contra eles a mesma severidade que houve contra os caminhoneiros. Nessa reunião com o ministro Jacques Wagner, foram discutidos também as reivindicações dos caminhoneiros? A questão do óleo diesel, nós não discutimos com ele nessa questão, nós já sabemos. Eu tenho dito isso muito, o governo está buscando arrecadar. Nós entendemos essa situação econômica que o Brasil vive. Então, nós tratamos com o ministro Jacques Wagner de outros setores que não abrem o cofre do governo,
setores que causam estímulo à produção sem o governo gastar recurso financeiro, dando mais segurança jurídica ao produtor rural. Deputado Marcos Montes, mais uma vez obrigado pela entrevista. Nós voltamos amanhã com mais um assunto muito interessante para você do agronegócio brasileiro. E a seguir a previsão do tempo para todo o país. E ainda, consórcio antiferrugem alerta para o grande número de focos da ferrugem asiática na soja em grandes estados produtores do grão. Em instantes, no jornal Terra Viva. A cotação do açúcar no mercado físico interno fechou estável nas 3 praças pesquisadas.